Olá pessoal, Fabrício da Girotech e bem-vindos ao melhor conteúdo de crédito e securitização. E hoje o nosso tema será SCD e SCFI. Quais são essas instituições? Qual o motivo do Banco Central ter regulado elas? Hoje a gente vai entender tudo, então confere lá. Pessoal, eu vou começar hoje comentando então, dentre as duas instituições, sobre a SCD. Então, falando um pouco do que significa a sigla, SCD significa Sociedade de Crédito Direto. E ela é uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, como eu comentei na abertura do vídeo. E a gente começa dizendo aqui de uma característica muito marcante da SCD, que é a situação em que ela depende apenas de capitais próprios para operar. Então, essa é uma característica muito marcante da SCD, da Sociedade de Crédito Direto, e eu achei importante trazer isso como ponto-chave dessa instituição. A gente vai ver também uma forma dessa instituição fazer efetivamente a captação de recursos, apesar dela não poder ter essa captação no seu balanço. Então, gente, falando um pouco antes de falar da captação de recursos pelas SCDs, eu acho importante mencionar que essa é uma instituição das mais simples que tem no Banco Central. Então, essa instituição, a SCD, ela tem uma estrutura regulatória muito leve, muito fácil. E aí, a gente tem como consequência também uma limitação das operações que essa instituição pode fazer. Então, eu vou seguir aqui e falar um pouco da captação de recursos. Como eu falei antes, a SCD ela pode operar somente com recursos próprios, mas eu também falei que ela tem um caminho para viabilizar a sua captação de recursos. E como que ela faz isso? Ela faz através da cessão das carteiras para FDICs ou companhias securitizadoras. Então, dessa forma, a SCD pode fazer a concessão de empréstimos, mas ao mesmo tempo, através da cessão, ela busca recursos de investidores no mercado de capitais. Pessoal, e fechando sobre as SCDs, eu acho importante mencionar também que essa é uma instituição que é muito utilizada no que o Banco Central tem chamado de BaaS, ou seja, Bank as a Service, ou Banco como um Serviço. Então, a SCD ela nasce na regulamentação como a instituição ideal para fazer operações de BaaS. Pelas essas duas razões que eu mencionei antes. É uma instituição, do ponto de vista regulatório, leve, simples, mas ao mesmo tempo ela tem a possibilidade de vender as carteiras para FDICs e companhias securitizadoras. E com isso, ela se torna um instrumento ideal para operações de BaaS ou Bank as a Service. Pessoal, e como eu falei no início do meu vídeo, a gente vai tratar aqui hoje também das SCFIs, ou seja, Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento. Também são instituições reguladas pelo Banco Central, elas dependem de autorização do Banco Central, e a atividade principal da SCFI, assim como as SCDs, é conceder crédito e financiamento. Aí a gente se pergunta, mas qual é a grande diferença entre as duas? E a grande diferença está na possibilidade de captação de recursos direta. Eu mencionei quando eu estava falando sobre as SCDs que elas não podem fazer captação de recurso direta, mas somente via cessão de carteiras para FDICs e companhias securitizadoras. No caso das SCFIs, elas podem fazer captação direta junto a poupadores. Então, a SCFI ela pode emitir títulos de investimento e, através da venda desses títulos, ela faz a captação de recursos para financiar as operações de crédito que ela promove. Finalmente, pelo fato das SCFIs poderem captar recursos direto com o público, elas têm como consequência um nível de regulamentação muito mais rigoroso do que as SCDs. Isso se reflete principalmente no capital mínimo e no nível de rigor das obrigações que essas instituições têm com o Banco Central. Então, a gente pode, aqui, fechando a comparação entre os dois tipos de instituição, a gente pode dizer que a SCD tem menos exigência regulatória, porém limitações quanto à captação de recursos. Do lado da SCFI, menos limitações quanto à captação de recursos, porém maiores exigências regulatórias. Pessoal, fechando então o tema da comparação entre SCDs e SCFIs, a gente
né, se pergunta, mas como é que eu escolho qual instituição é a melhor no meu caso? Isso vai depender muito do planejamento da instituição que está sendo constituída. As SCFIs são importantes ou são mais utilizadas quando a intenção é realmente atuar como instituição financeira, né, competir com grandes bancos e outras financeiras. Enquanto as SCDs, elas são mais utilizadas no mercado de Bank as a Service, ou seja, se a intenção é promover uma operação de crédito dentro de ecossistemas que estão fora do mercado financeiro, muito provavelmente as SCDs são mais adequadas. Enquanto que, se a intenção for efetivamente trilhar um caminho de desenvolvimento dentro do mercado financeiro, as SCFIs podem fazer maior sentido. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, se inscreva no nosso canal e, se restar alguma dúvida, nossas equipes estão à disposição para atender vocês.